E aí, tudo bom? Meu nome é Kleber Luiz e hoje eu quero falar para vocês sobre o ultrassom terapêutico, equipamento que todo fisioterapeuta utiliza, todo mundo gosta, mas por ser tão utilizado e de forma muitas vezes diferente do que é recomendado na literatura, a gente não consegue observar os efeitos terapêuticos desejados. Para isso você precisa raciocinar como funciona o ultrassom para prescrever corretamente. A minha intenção aqui é que todo fisioterapeuta possa pegar os equipamentos da eletroterapia, escolher o recurso certo e usar do jeito certo, tá? É essa a minha intenção aqui. Se você é fisioterapeuta, então continue para que não erre mais a prescrição do ultrassom, tá certo? Vamos para a aula aqui agora? Ótimo, então vocês estão vendo aqui a aula, vou colocar aqui a apresentação no modo slide para que a gente possa seguir. Ok, vou fazer de tudo para que a aula não fique longa, mas vamos lá. O que é que eu quero que vocês vejam aqui? As características do equipamento, o tipo de onda, os modos do ultrassom, o que é um Dutch Cyclo, quais são os parâmetros, os efeitos fisiológicos terapêuticos. Então a gente vai falar basicamente dos conceitos básicos para que você possa levar esse conceito para a prática. E a primeira coisa que a gente vai falar é justamente sobre a aplicabilidade do ultrassom. Hoje, se você é fisioterapeuta, você deve trazer esse equipamento em algum momento da sua vida, tá? Você estudou muito na graduação e você, em algum momento prático, você vê. E quando você olha a situação, você fica sempre se perguntando, meu Deus, será que está certo? Será que pode fazer? Há uma insegurança, há uma dúvida. Eu não sei se o que eu estou fazendo está certo. E essa insegurança é ruim. Ela vai fazer com que você fique sem vontade de querer usar, ou se for utilizar, com uma certa resistência a isso. Mas para isso acabar, você precisa entender, até para dizer, ó, para esse caso serve, para esse caso não serve, eu não vou fazer por causa disso. Esse é o ponto-chave, você tem que ter poder crítico de dizer, não vou fazer por causa disso, ou vou fazer por causa disso. Esse é um ponto-chave que todo fisioterapeuta tem que parar e pensar, será que eu estou recomendando ou contraindicando com base em conhecimento técnico ou com base no meu achismo, né? Com base no que eu imagino que pode acontecer. Então é isso que eu não quero, eu quero que você tenha esse raciocínio lógico que eu vou mostrar agora para vocês. Vamos lá. Então a primeira coisa que você vai saber é exatamente como funciona um aparelho de ultrassom. Dentro do bocal nós temos ali um cristal de quartzo que é sintético. Não é mais aquele cristal original porque acaba deixando muito caro e o risco de você ter que trocar acaba deixando o equipamento mais caro ainda. Então é um cristal sintético que tem uma vida útil menor, mas funciona e tem todos os seus parâmetros ali garantidos, tá certo? Então esse cristal ele vai sofrer o que a gente chama de expansão, um efeito sanfona, graças à sua característica piezoelétrica. Então como há essa expansão e esse encolhimento, vai gerando uma pressão positiva e pressão negativa, igual a sanfona, gerando uma onda mecânica ultrassônica, tá certo? A partir daí, a gente vai ter agora uma propagação toda vez que ele é produzido e é transmitido para o diafragma metálico, do diafragma metálico para a superfície, que vai estar como meio de acoplamento, até o tecido-alvo. E no tecido-alvo vai haver essa propagação em compressão, rarefação, compressão, rarefação, compressão, rarefação, pressão positiva, pressão negativa, pressão positiva e negativa. Então ele vai fazer esse movimento. E nesse movimento eu levo a onda para tecidos mais profundos, numa propagação longitudinal, tá? Ou seja, vai em tecidos mais profundos. Porém, vai haver também um movimento de espalhamento perpendicular, que são as ondas transversais. Essas ondas acontecem muito mais em tecidos ósseos porque eles são materiais sólidos e sólidos não permitem a penetração de uma onda mecânica como nos tecidos moles. Isso é um fato, isso você tem que saber. Então, se você pegar a mão de um paciente, um quadríceps do paciente, o comportamento da onda vai ser absurdamente diferente. Portanto, os parâmetros têm que ser diferentes. Esse é um raciocínio inicial para que você comece a entender o que eu estou falando aqui, tá bom? Olha o que acontece aqui agora. Eu estou aplicando o ultrassom numa frequência mais baixa de 1 MHz e o outro no ultrassom numa frequência mais alta de 3 MHz. Qual penetra mais? O que penetra mais é o de 1 porque ele reverbera mais, ou seja, ele consegue gerar um abalo que atinge tecidos mais profundos. Essa reverberação consegue se prolongar por tecidos mais profundos. E esses tecidos profundos vai chegar ali em torno de 5 com muita boa vontade, 6, muita boa vontade mesmo. Eu diria que é raro isso acontecer, tá? Mas o de 3 MHz está ali entre 2 e 3 centímetros, não mais do que isso, tá bom?
E quando ela passa, vai gerar dois tipos de ondas, as ondas longitudinais e as ondas transversais. Elas vão acontecer simultaneamente, mas a longitudinal é muito mais frequente e é a desejada para que alcance tecidos mais profundos, tá? Aqui vai acontecer se houver meios líquidos não viscosos, como a água é excelente condutor, por isso que a gente fala sempre do meio subaquático como o melhor meio de condução. E nós temos os meios, as ondas transversais, que elas são comuns em materiais sólidos, tá? Significa que se eu tiver um osso, o osso ele vai gerar uma onda perpendicular, vai se espalhar mais pela superfície do osso do que aprofundar no osso, tá? E isso gera algumas características que são interessantes no remodelamento ósseo, que a gente pode ter uma aula só sobre remodelamento ósseo, no ultrassom no remodelamento ósseo. Bem interessante, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula sobre isso, mas deixa comentário aí para eu saber se isso é o interesse real de vocês, tá bom? Mas tem uma que não é legal, não é bacana, que são as ondas estacionárias. Essas ondas estacionárias, como vocês estão vendo aí agora, tá? Ela vai gerar uma sobreposição das ondas. Essa sobreposição gera picos de energia, ela não é bem-vinda. Nós temos que evitar. Uma forma interessante de evitar é não parar o cabeçote. Existe um equipamento que eu não vi ainda fabricado no Brasil, que é o equipamento de ultrassom estático, tá? Então a gente coloca e deixa e o ultrassom vai acontecer ali de forma estática. Ele funciona com a outra mecânica, onde as ondas elas são transmitidas da melhor forma possível, sem que precise ficar lá gerando o movimento do cabeçote. Tá aí a foto do equipamento para vocês verem, tá certo? Aqui são as exemplificações, só para você ver uma onda longitudinal, a onda longitudinal com sua onda refletida, e aqui a mesma coisa, só que sobreposta, ou seja, onde há uma onda estacionária, há uma sobreposição entre elas. Isso não é legal, isso é extremamente prejudicial, tá? E eu tenho agora cabeçotes de 1 e de 3 MHz. Quando é que eu uso um e quando é que eu uso o outro? Vamos raciocinar? O de 1 ele tende a chegar em tecidos mais profundos, o de 3 em tecidos mais superficiais. E olha o que acontece aqui. Quando eu tenho um aumento da frequência, eu vou ter uma redução do comprimento de onda. Comparou? Viu como é tranquilo entender isso daí? Se ele tem uma redução do comprimento de onda, os peixes vão tender a ficar mais paralelos, tá? Eu vou ter uma redução da profundidade tecidual, porque a sua capacidade de reverberar se diminuiu, e vou ter um aumento da temperatura tecidual superficial e uma taxa de absorção maior na pele também, tá certo? Ficou claro isso daí? Mas acabar com a ideia de que o de 3 MHz é de estética, dermato, e o de 1 é músculo esquelético. Acaba com isso, tá? Na verdade, nós temos as possibilidades de 1 e de 3 para qualquer condição musculoesquelética, desde que esteja seguindo os parâmetros certos. Ou seja, qual a profundidade do tecido que eu vou tratar? A profundidade é côndilo lateral, está bem superficial, uso de 3. Por que eu vou usar o de 1? Tá? Além disso, você vai precisar saber o modo contínuo e o modo pulsado. Quando é que eu escolho um, quando é que eu escolho o outro? Modo contínuo é como se fosse uma torneirinha aberta que vai deixar passando o tempo todo a corrente. Por deixar passar o tempo todo, vai haver um acúmulo de energia e um aumento metabólico maior, um efeito térmico maior. Se eu tenho esse efeito térmico maior, eu vou acabar gerando efeitos que não podem ser utilizados em condições agudas ou subagudas. Eu não posso gerar efeito térmico numa condição inflamatória. Aí eu vou precisar de outro. Qual seria? Modo pulsado. Que aí eu vou preferir os efeitos mecânicos e não tanto o efeito térmico assim. Só que para fazer o efeito, para gerar um modo pulsado, ele vai criar bloquinhos de 10 milissegundos. Esses bloquinhos de 10 milissegundos vai ser o ponto de recorte para que ele consiga gerar ciclos, tá? E a partir desses ciclos ele vai fazer a seguinte pergunta para você. Tudo bem, eu já estou no modo pulsado, mas me diga agora como é que você quer que eu pulse. Quantos por cento você quer que seja efetivamente passando e quantos por cento você quer que fique sem passar? Eu quero só que 20% efetivamente passe. De 10 segundos, 20% é 2 milissegundos. 80%, que corresponde a 8 milissegundos, é exatamente o tempo off. Percebe como eu diminuo assustadoramente a quantidade de ultrassom transmitido no modo pulsado? Quanto mais baixo, menor a probabilidade de você gerar efeito térmico. É justamente essa a explicação. Isso que eu acabei de falar para vocês é o que a gente chama de Dutch Cycle, e o Dutch Cycle tem a fase on e a fase off, sendo que você programa sempre a fase on. Grava isso, gente, não esquece. Para tudo, anota, porque esse é o conceito-chave. Na hora que você está lá escrevendo, você se atrapalha tudo. Meu Deus do céu, eu tenho que botar quanto? 10, 20, 30, 40, 50%? Não sei, vamos olhar aqui, vamos entender. E aí você já entendeu que quanto mais baixo, menor a probabilidade de efeito térmico. E quanto mais alto,
maior a probabilidade de efeito térmico. Se está agudo, eu vou querer muito mais efeito mecânico do que térmico, então eu boto baixo. E quando vai melhorando a evolução, eu vou aumentando essa porcentagem. Simples assim, na hora de raciocinar. Agora você precisa avaliar e prescrever do jeito certo com o teu paciente, tá bom? Olha aqui como pode aparecer no ultrassom. No ultrassom, se você colocar no modo contínuo, não há duty ciclo, porque ele é 100%. Mas se colocou no pulsado, há. E o mínimo que você pode botar é de 1 para 1, ou seja, 50% on, 50% off. Aí vai vir 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, 1 para 9, 10, 20, 25, 33 ou 50. Alguns aparelhos só trazem 20 ou 50, como a maioria dos aparelhos da Ibramed, tá? Eu vou lhe ser muito sincero, essas subdivisões aqui ó, de 20, 25, 33, elas realmente representam poucas variações e não são tão importantes assim, porque dizer que há uma diferença do 20 para o 25, não há essa descrição na literatura, tá? E a gente não consegue demonstrar aqui que é mais vantajoso usar 25, usar 20. No geral, você vai ter dois grandes grupos aí, o 50, o 20 e alguns aparelhos trazem até o 10. Alguns trazem até 5%, tá bom? Mas vamos lá, entendeu? Então segue aqui agora comigo. Quanto mais agudo, mais baixo. Tá difícil de enxergar porque tá bem branquinho, mas aqui é mais baixo. E quando vai melhorando o estado da lesão tecidual, você vai aumentando essa porcentagem até chegar a ir para o contínuo ou nem precisa ir para o contínuo quando o paciente já vê que está melhor e não há necessidade mais de fazer o ultrassom. Ok, vamos agora para a intensidade. A intensidade, você pode olhar primeiro a fase, agudo, subagudo ou crônico, a partir da sua avaliação, e entender que este é o valor que tem que chegar no meu tecido-alvo. Se ele tiver a 1 centímetro ou se ele tiver a 5 centímetros de profundidade. Então, programa aqui de 0,1 a 0,3, se for tecidos na condição aguda, 0,2 a 0,5, subaguda, e crônico 0,5 a 1. Isso aqui é o que você quer que chegue no tecido-alvo. Se é o que você quer que chegue, você vai ter que programar baseado nessa característica que eu falei agora para vocês, tá? Mas isso não é o programado no aparelho. Isso daqui é o que você quer que chegue. Você vai ter que levar em consideração... Deu uma tremida aqui agora. Vai ter que levar em consideração o fator de atenuação. E isso daí existe um cálculo ou existe uma tabela. E a tabela é muito mais fácil de entender, porque a gente precisa levar em consideração duas perguntas agora. A intensidade que eu quero que chegue no meu tecido-alvo e a profundidade do tecido-alvo. Se a profundidade for mais superficial, você usa o cabeçote de 3, se ela for mais profunda, você usa o cabeçote de 1. Digamos que eu tenho um tecido na fase aguda a 3 centímetros de profundidade, tá? E eu vou querer colocar naquele tecido o valor de 0,3. Então vamos fazer aqui a batalha naval. Tá 3 centímetros de profundidade e eu quero colocar a 0,3. Então olha aqui, ó. Eu quero que chegue no tecido-alvo 0,3 e o tecido está 3 centímetros de profundidade. Então eu tenho que programar no meu equipamento 0,53, 0,5, 0,55, 0,6 até não vai ter um grande problema não, tá? Então aqui, ó. Eu programo esse valor no aparelho e provavelmente o que eu vou ter de perda não vai ser maior do que... não vou perder tanto, vai chegar lá apenas 0,3. Eu vou conseguir levar o que eu programei para o meu tecido. Porém, se você tiver em um tecido que tem uma camada, esteja coberto por uma parte óssea, o osso não vai deixar passar. Se você tiver num dia onde aquele tecido esteja com a baixa quantidade, esteja desidratado, então a transmissão já dificulta. Então o ultrassom sofre influência muito grande desses fatores que vai variar de dia a dia, assim, de situação para situação. E aí você vai ter que levar em consideração a ideia de que você tem que expor ao máximo o tecido que você vai tratar. Grava isso também, hein? Expor ao máximo o tecido que você vai tratar. Se for um joelho, e você quer abordar a região intraarticular, porque você vai deixar o joelho estendido, porque você não dobra o joelho, expõe o joelho para que você consiga alcançar mais profundamente o tecido, tá? Então expõe o tecido, posicione do jeito correto que você vai tratar, tá? Isso é importante também. O posicionamento na hora de fazer o ultrassom. Às vezes a gente esquece. Tempo de aplicação, existe uma regrinha. Essa regrinha vai de acordo com a área de radiação efetiva. Nesse exemplo aí eu tenho 4 áreas de radiação efetiva e para cada área de radiação efetiva eu vou considerar 1 minuto. Então, se são 4 áreas, eu vou ter 4 minutos, mas se forem tecidos mais profundos que ultrapassem 4, 5 centímetros, eu vou colocar 1 minuto e meio. Essa regrinha vale muito bem, porque aí eu já consigo ter uma ideia de quanto tempo eu vou colocar. Se você vai fazer em 10 áreas de radiação efetiva, 10 minutos, já não é interessante, galera. Aí você vai ter que ter o seguinte,
você vai ter que dividir a área em dois e aplicar. Porque você faz movimentos muito grandes, você vai ter a perda muito maior. Até 6 centímetros você não tem tanta perda. A partir daí você começa a ter uma perda muito grande. E aí é aconselhável que você reduza. Ou seja, divida em partes. Faça em 3 momentos, tá? Você vai fazendo o joelho, faça o joelho, a parte medial, depois a porção lateral. Agora, para prescrever, faça essas 3 perguntas aqui, tá certo? Você vai fazer essas 3 perguntas. Qual a profundidade da lesão a ser tratada? Meu Deus, qual é a profundidade? Eu tenho que olhar lá e dizer, é essa daqui. Se for superficial, de 3, se for profunda, o de 1. Segunda pergunta. Qual o estado de reparo tecidual aquele tecido se encontra? Agudo, subagudo ou crônico? Se for agudo, a gente vai colocar pulsado de 1.4 a 1.3. 1.4 não, 1 para 4 ou 1 para 3. Subagudo de 1 para 1 ou 1 para 2. Contínuo de 1 para 1 ou crônico de 1 para 1 ou contínuo. Tá certo? E a última pergunta é, qual a intensidade eu devo colocar? Se estiver na fase aguda, baixa, subaguda, intermediária e crônica um pouco maior. A partir daí você vai colocar os valores no seu equipamento. Colocou? Maravilha! Agora chegou no tecido. Quando chegou no tecido, você tem que saber que alguns irão absorver mais, outros irão absorver menos. Quem é que vai absorver mais? Tecido que tem muita quantidade de proteína. Quem é esse tecido? Tecido nervoso, tecido muscular, ligamentos, cápsulas, tendões, proteína do próprio músculo, a hemoglobina e os que absorvem menos, pele, sangue e gordura. Gordura, eu diria que ela é um forte atenuador aí. Então as pessoas com mais gordinhas, elas têm uma desvantagem na hora da aplicação do ultrassom. Ok? E essa é a representação que ocorre na hora que a gente aplica o ultrassom. Eu começo forte, aí ele vai absorvendo, vai refletindo, vai havendo ondas transversais, vai havendo refração, e o que vai chegando no tecido é algo muito menor, muito inferior daquilo que foi planejado lá. Olha como isso ocorre, tá? Você tem que fazer com que isso se perca o mínimo possível. Isso vai fazendo com que o ultrassom seja difícil de mensurar os resultados, tá? Porque a gente não sabe quanto a gente está perdendo ali. A gente sabe que há perdas, mas essas perdas elas podem ser minimizadas, tá certo? Sabendo disso, galera, nós vamos, quando forem gerar os efeitos terapêuticos, nós vamos ter tanto os efeitos térmicos e os efeitos não térmicos. Dentro dos não térmicos, estou falando de aumento da atividade celular, aumento da permeabilidade da membrana, aumento do transporte principalmente de cálcio nas membranas, a degranulação de mastócitos que são pró-inflamatórios, decorrentes da atividade inflamatória, a liberação da histamina, aumento da síntese de colágeno, e isso vai acontecer graças ao que a gente chama de microcavitação, das bolhas ou bolhas estáveis de micromassagem, microrrenteza, que é decorrente do próprio efeito mecânico que está acontecendo ali, tá? Eu diria que microcavitações é o principal componente biofísico aí, tá? Cavitação, gente, é uma espécie de onda que provoca, né, um chacoalhar do tecido. Então é essa pressão positiva e negativa gerando ali, essa chacoalhada que dá ali, tá? Já os efeitos térmicos estão relacionados ao aumento do metabolismo, aumento da taxa metabólica, vasodilatação, aumento da flexibilidade e extensibilidade do colágeno, aumento das propriedades viscoelásticas do tecido, redução da sensibilidade neural, ou seja, eu fico um pouco mais tolerante à dor, tá? E redução do espasmo muscular. Esses são os efeitos. Como é que eu vou aplicar isso daí? Vou aplicar da seguinte forma. Eu posso fazer aplicação subaquática, posso fazer aplicação com o gel ou com uma bolsa gel. Essa bolsa gel é estéril apenas se você coloca quando não tem condições nenhuma de fazer num tecido que está com uma escara, está com alguma ferida e o cabeçote não pode encostar. Quais são os movimentos? Circulares, em 8, longitudinal, transversal. Mas o movimento que você começa é o movimento que você termina. Porque você tem aí a microcorrenteza gerando efeitos terapêuticos também. Então começou, não pode parar não. Não muda o movimento não. Tá certo, gente? Então obrigado, acho que eu consegui falar um pouco sobre ultrassom daí. Tem dúvidas, coloca aqui. Se gostou desse conteúdo, compartilha com quem precisa. Faz esse canal crescer, ajuda pessoas com esse conteúdo aí, tá bom, gente? Valeu, muito obrigado e até mais.